Olá pessoal, eu sou a Elis e eu faço parte do grupo de palestrantes do CELE, Centro Espírita Luz da Esperança São Francisco de Assis. Estamos aqui mais uma vez, reunidos através do recurso da internet, para continuarmos os nossos estudos, as nossas reflexões, dos ensinamentos do Mestre Jesus através do seu Evangelho. Eu confesso para vocês que eu estou com muitas saudades de fazer uma palestra lá no salão de palestras do CELE, onde podemos estar reunidos naquela troca energética maravilhosa. Mas enquanto isso não for possível, ainda bem que temos o recurso das redes sociais para continuarmos fazendo as nossas reflexões. E hoje nós vamos falar do capítulo 21, Haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse capítulo nos traz, já no início, várias falas do nosso Mestre Jesus. Então vamos pedir nesse momento que o Mestre Jesus nos envolva com a sua paz e seu amor, nos dando clareza nos pensamentos, nos sentimentos, para que nós possamos aproveitar o máximo possível as reflexões desse capítulo. Eu vou ler um trechinho do que está escrito das palavras de Jesus e na sequência nós falamos um pouquinho sobre isso. Jesus disse: tomem cuidado para não serem enganados, pois vários virão em meu nome, dizendo, sou o Cristo, e enganarão muita gente. Vários falsos profetas se levantarão e enganarão muitas pessoas. E a caridade em muitos esfriará, porque a injustiça se multiplicará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No mesmo início desse capítulo, Jesus também nos fala que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Se o fruto não é bom, não tem como a árvore ser boa. Se o fruto é bom, não tem como a árvore ser má. Então ele já está nos dando uma dica que nós temos como conhecer os falsos cristos, falsos profetas, através dos frutos, através da produção do que essas pessoas oferecem ao mundo. E aí se nós pararmos para pensar em profetas, profecias, previsões, nós podemos perceber que é muito do ser humano querer saber sobre o futuro, ter conselhos, aconselhamentos sobre os caminhos que pode vir a tomar. Também tem essa curiosidade pelo oculto, né? E isso vem de muito tempo. Lá no templo de Delfos, o templo de Apolo, na cidade de Delfos, na antiga Grécia, muito antes de Jesus, no tempo de Sócrates, as pessoas já procuravam o templo de Apolo para consultar as pitonisas. As pitonisas eram moças que entravam numa espécie de transe e que as pessoas iam lá consultar sobre as suas vidas, sobre os caminhos que poderiam vir a tomar. E se nós pararmos para pensar, nós cultivamos esses hábitos até os dias atuais. As pessoas ainda gostam de buscar saber como é que vai ser as previsões para o próximo ano ou previsões da sua própria vida. Mas aí nós voltamos lá para as palavras de Jesus e Jesus não estava falando de profecia apenas nessa questão de previsões. Ele estava nos chamando a atenção para os profetas, as pessoas. Isso remete a pensarmos em como está a nossa relação com a nossa fé e a nossa relação com o Criador. Por quê? Porque a quem nós estamos adorando? A quem nós estamos endeusando? É bom nós pararmos para pensar, porque quando nós ficamos fascinados por pessoas que têm dons diferentes, acabamos endeusando essas pessoas, nós estamos
depositando a nossa fé nessas pessoas. E realmente existem pessoas que vêm com dons, com mediunidades ostensivas, e isso é real. Mas como nós temos lidado com isso na nossa vida? Será que nós estamos buscando as respostas das nossas vidas fora, nas outras pessoas, em pessoas que têm essa mediunidade mais extensiva, que aparentam ter poderes? Será que é isso que nós ainda estamos buscando? Nós ainda estamos querendo as soluções para os nossos problemas através de outras pessoas? Ouvindo os conselhos de outras pessoas? Será que é assim que nós estamos agindo? Nós ainda estamos lá no templo de Delfos, onde temos que buscar as pitonisas para elas nos aconselharem os melhores caminhos para as nossas escolhas, as nossas decisões. Porque se nós pararmos para pensar que existe sim médiums com faculdades extraordinárias, e nós já tivemos prova disso em muitas épocas da humanidade, mas são pessoas que estão encarnadas entre nós, encarnadas no planeta Terra, num mundo de provas e expiações. São pessoas que estão numa caminhada como nós, numa mesma jornada. Claro que em momentos evolutivos, no seu momento evolutivo, e cada um está num momento evolutivo diferente, mas são pessoas. E será que nós estamos depositando toda a nossa crença, a nossa confiança em pessoas? Assim como nós que estão em busca, estão numa caminhada evolutiva? Porque Emmanuel nos chama a atenção no livro chamado Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, dizendo que o médium não tem nada de especial. O médium é um espírito que está comprometido. E por estar comprometido, ele vem com esse talento para que ele possa auxiliar, para que ele possa fazer o bem, para que ele possa ir quitando, resgatando as dívidas do seu próprio passado. Então, se nós pensarmos por esse viés, nós entendemos que são pessoas como nós, que são pessoas que estão na sua caminhada buscando acertar, buscando refazer os erros do passado de uma forma melhor, voltados para o bem. E se nós pensarmos dessa forma, fica um pouco ilusório nós buscarmos as respostas da nossa vida em outras pessoas. Porque nós temos, por exemplo, a conduta de um profeta está no nosso Mestre Jesus. Ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. Então, nós só vamos conhecer a árvore pelos seus frutos. Nós conhecemos Jesus pelos seus frutos. E, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que são os maiores médiuns que nós conhecemos aqui do nosso país, Divaldo, que ainda está entre nós, eles sempre foram muito humildes. Eles nunca ressaltaram que eram diferentes, que nunca quiseram se sobressair a nada nem a ninguém. E isso é uma virtude de espíritos que já estão um pouco mais elevados que nós. Quando ainda o poder, o aplauso, o querer aparecer faz parte, nós temos que ficar atentos. Então, como é que nós ficaremos atentos? Quando nós começarmos a compreender o processo. E nós só compreendemos a vida, só compreendemos o processo, só compreendemos a verdade da lei universal, a verdade trazida pelo Mestre Jesus, quando nós buscamos conhecimento, quando nós buscamos estudar, quando nós buscamos por nós mesmos saber as verdades, como funcionam as engrenagens da vida.
E nós só vamos compreender através da nossa própria busca pessoal e individual, através dos estudos. Nós temos o Evangelho de Jesus, que é uma forma de conduzirmos a nossa vida. Se nós estudarmos e lermos várias e várias vezes, buscando entender os ensinamentos de Jesus, nós já vamos conseguir distinguir o fruto bom do fruto mau. Quando nós nos empenharmos no nosso autoconhecimento, em nos conhecermos, em sabermos quem somos, nós também vamos conseguir ter mais discernimento e cair muito menos nas ilusões. O Divaldo, ele é tão humilde nesse sentido porque ele tem uma mediunidade incrível e ele não ressalta em nada. Até quando ficam elogiando muito ele, ele diz assim: me leva para casa, fica uns dias comigo para ver se eu sou tão queridinho assim como vocês pensam. Ele se coloca igual a todos nós. Mas quando nós vemos pessoas ressaltando, se achando diferente, poderosos, por ter uma mediunidade mais extensiva, nós temos que ficar atentos. O sinalzinho de alerta tem que soar. Como disse Emmanuel, a mediunidade é um resgate de dívidas do passado. Não tem nada de especial nisso. Tem a escolha que fizemos para resgatar os nossos próprios débitos. Existe sim, tem pessoas que têm dons diferentes realmente, mas nós precisamos ficar atentos, porque a nossa relação de fé, de confiança tem que ser com Deus. É o nosso Pai, o nosso Criador, que Jesus nos disse que é um Pai bom, amoroso e justo. É Ele que nos conduz à vida. E nós podemos nos conectar com Ele sempre, nós estamos mergulhados em Deus. Ele é a essência divina que reside em cada um de nós. E quando nós entramos por esse processo de autoconhecimento, nós nos conectamos com Deus, nós nos conectamos com a nossa essência divina. E aí, o processo de confiança, de entregar a nossa vida e confiar a Deus, passa a ser natural. E aí, por mais que a situação esteja complicada, nós conseguimos compreender que é o necessário no momento, que é o melhor que está sendo ofertado para o nosso crescimento, para a nossa evolução, e que vai passar. E que sairemos muito melhores, muito mais fortes, muito mais amadurecidos. E é essa confiança em Deus que nos faz ter certeza. E daí nós não precisamos buscar fora. Nós não precisamos ouvir de outras pessoas, porque nós estamos conectados. Nós estamos mergulhados em Deus. E precisamos também estar comprometidos com a verdade. Que verdade? Quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, a passagem de Jesus entre nós, a sua conduta, nós descobrimos que tem uma lei universal, uma lei de Deus. E essa é a nossa verdade. E quando nós estamos empenhados em viver na verdade, nós também passamos a nos distanciar um pouco desses atos de fantásticos, mágicos, que pode atrair a nossa atenção por um momento. E quanto nós estamos comprometidos com a verdade na nossa vida? Porque nós precisamos estar comprometidos com a verdade. Porque quando nós estamos voltados para isso, nós percebemos com mais facilidade os frutos bons e os frutos maus, das árvores boas e das árvores más. E tem uma história de um imperador do Oriente que ele não tinha filhos e ele já estava envelhecendo. E ele precisava criar um menino, adotar um menino, para que quando ele não estivesse mais aqui, o menino assumisse o império. E ele buscou alguns meninos da aldeia para que ele pudesse dar um desafio para esses meninos, e o que vencesse o desafio seria o seu provável sucessor
daqui a um tempo. Então alguns meninos foram lá, ele deu sementes para esses meninos e um vaso e disse que eles deveriam ir embora, plantar as sementes naquele vaso e cultivar a planta. E a planta que ficasse mais bonita, crescesse mais, quando ele se reencontrasse, aquele seria o seu sucessor. E entre esses meninos tinha o Tai. E o Tai era um menino esforçado, um menino comprometido com a verdade na sua vida. E o Tai plantou as sementes e nada nascia. E ele tentava, revirava a terra e nada nascia, e tentou e nada nascia. Chegou o dia de voltar lá no imperador, e o Tai estava envergonhado, porque ele não tinha nada para apresentar para o imperador, e disse para o pai dele, eu acho que eu nem vou, porque eu não consegui cultivar nada, por mais que eu me esforçasse. E o pai dele disse, não, vai e fala a verdade. Vai e fala que tu te esforçou, que tu tentou, mas não conseguiu. E ele foi. E chegando lá, os outros meninos tinham plantas muito bem cultivadas, muito bonitas. E o Tai, envergonhado, ficou ali de cabeça baixa. E o imperador veio e abraçou ele e disse que ele seria o seu sucessor, porque ele tinha sido o único que tinha sido verdadeiro. Porque ele tinha dado sementes secas, queimadas, elas não tinham como produzir nada. E ele foi o único que teve coragem de falar a verdade. Essa historinha é boa para ilustrar o quanto nós estamos comprometidos com a verdade, o quanto nós estamos conseguindo lidar com as nossas sementes secas e sabendo que não estamos conseguindo produzir, ou o quanto nós estamos querendo mostrar ao mundo, aos outros, à opinião alheia, que estamos cultivando plantas magníficas, só porque para preencher o nosso orgulho, para inflar o nosso ego, para mostrar para as outras pessoas o quanto nós estamos comprometidos com a verdade. Porque se nós estivermos comprometidos com a verdade, comprometidos com o conhecimento da vida e com o nosso autoconhecimento, com certeza nós saberemos identificar os falsos cristos e os falsos profetas. E saberemos nos conectar com o nosso Deus interno, com esse Deus que nós estamos mergulhados. E passaremos a buscar muito menos fora e muito mais dentro. Porque a nossa relação deve ser com o Criador. É nele que devemos entregar e confiar a nossa vida. E não a terceiros, que estão no mesmo processo, na mesma jornada, na mesma caminhada que nós. E para encerrar, um texto de Emmanuel sobre falsos profetas, psicografado por Chico Xavier. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que renegamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina que nos emprestou os dons da terra e em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo. A terra é a nossa escola, o lar é o nosso templo, o próximo é o nosso irmão, a humanidade é a nossa família, a luta é o nosso aprendizado, a natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem
e santificar o dia de amanhã. Então, que nós possamos nos comprometer com a busca do conhecimento, do autoconhecimento, dessa conexão com o Pai, com o Criador e com a verdade. Pois assim não estaremos nos permitindo nos iludir e também não estaremos agindo como falsos profetas na vida das outras pessoas. Que possamos tirar esse tempo em que estamos em isolamento social para refletirmos, para entrarmos para dentro de nós e fazermos essa avaliação de como tem sido a nossa relação com o Pai, a nossa relação com a fé e a nossa relação com o mundo externo, em quem estamos depositando a nossa confiança, em quem estamos depositando a nossa segurança de escolha. Quais são os recursos que nós estamos buscando para ficarmos bem? Ainda é externo ou já sabemos fazer o recolhimento interno e entregar e confiar ao nosso Pai? Pois Ele está sempre cuidando de cada um de nós, com todo amor, com toda a bondade. E o Mestre Jesus, sendo o nosso guia, o nosso modelo, Ele é a luz que nos conduz e é nele que temos que nos pegar. Por mais que esteja complicada essa fase que nós estamos passando, o barco não está à deriva. Jesus está no leme e vamos confiar. Tudo vai passar. E agradeço de todo o meu coração por estarmos mais uma vez juntos. E agradeço a paciência e a atenção de todos. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Gratidão.